Aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha nesse celular aqui. Isso. Agora sim. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Dani, quero começar te agradecendo, tá? Por aceitar aí o nosso convite e para a gente bater esse papo bem interessante nessa tarde. Quero convidar também todos vocês que estão aí assistindo a live, para que vocês não fiquem apenas assistindo a live, mas que vocês participem conosco. O objetivo é, sim, interagir bastante sobre esse assunto. Então, vai falando aí para nós quem é mediador, conciliador, advogado, psicólogo, que teve já algum contato, alguma experiência com esse instituto. Vamos trocar algumas ideias aí. Quem está pensando, planejando atuar dentro da área privada, com a mediação, a conciliação, a arbitragem, enfim. Podem fazer perguntas, dentro do que a gente souber, a gente pode contribuir, senão a gente vai discutindo em outra oportunidade, ok? E nós estamos aqui numa série de lives que começou na semana passada, e a nossa convidada super especial hoje é a doutora Daniele, a Dani, que é do Instituto Concilia, aqui no município de Sinop, no Mato Grosso, nossos vizinhos, né? Eu sou aqui de Sorriso. A gente já teve oportunidade de se encontrar em alguns eventos. Eu acompanho muito o trabalho da Dani, do Instituto Concilia, ali em Sinop. Está de parabéns, é uma referência, uma inspiração para nós aqui também, Dani. Todo o trabalho que você desenvolve, até mesmo nessa parte de estar sempre formando cada vez mais profissionais dentro dessa área, né? Meus parabéns. Obrigada. Gente, Fabi, eu agradeço de coração o convite. A gente se vê mais virtualmente do que presencial, né? Mas esse contato é muito gostoso. Eu tenho, assim, muito prazer em compartilhar com colegas da mesma área, porque a gente está aí, né? Tá todo mundo na mesma... Eu falo que tá todo mundo no mesmo barco. Nós que somos pioneiros nessa área, a gente tem que nós temos que dar as mãos mesmo, porque nós estamos começando, a gente está abrindo aí um caminho, nós estamos abrindo o caminho dos caminhos. Então, eu acho que a gente realmente precisa se ajudar de verdade. Deixa eu dar um oi aqui para os meus mediadores que estão acompanhando a gente, ali a Maiara, a Warla, o Reinaldo, a Pamela, a Indianara. Estamos no mesmo mar, isso mesmo, Índia. E eu até disse a eles, falei, gente, vamos assistir a live, vamos acompanhar, porque a gente precisa trocar experiência mesmo e entender que, às vezes, as minhas questões aqui, porque igual você falou, a gente é vizinha, né? As nossas questões aqui podem ser parecidas com as de vocês aí, a gente trocando ideia e conversando, e são esses os canais que a gente precisa usar também para difundir a mediação, a conciliação, os MASCs de uma forma geral, né? E eu fico bem feliz, assim, porque a gente tem feito esse trabalho e a gente precisa se unir mesmo. Gostei bastante, fiquei bem feliz com o convite, porque é isso mesmo, a ideia é essa, de colaboratividade, de ajuda e todo mundo junto. Isso mesmo. A Érica está dizendo aqui, estou iniciando, fiz o curso e já obtive umas mediações, que legal, mas estou no início, assim. Legal, é isso aí. A Mariane Carvalho é advogada, mediadora e conciliadora em Ribeirão Preto, São Paulo. Legal. Teve mais... Tatiana. A Tatiana também falou aqui, ó. Eveline, que é facilitadora de processos circulares de construção de paz da justiça restaurativa. Legal. De onde que você é, Eveline? Fala pra gente. Vão falando aí, gente, de onde vocês são. De onde vocês são, o que vocês fazem. Sheila Rangel, mediadora e árbitro. Sheila, um beijo. A Sheila já fez live com a gente lá no perfil do Instituto. Ela é muito, muito legal. Doutora Maera já está contribuindo aqui, ó. A pandemia é o momento
É o momento de virada, o que ela está falando ali? Momento de virada das negociações, conciliações e mediações no Brasil. Quem se despertar, o momento é agora, é verdade. E eu concordo com isso que ela diz do despertar ali, porque até agora, né, Fabi, a gente percebe que, de certa forma, os nossos operadores do direito estavam dormindo, né? Estavam meio ali de boa, meio esperando ver o que ia acontecer. Então aconteceu, gente. Aconteceu. Ó, o Ricardo. Oi, Ricardo é nosso cliente lá do Paraná. Tá acompanhando também. Legal. E... Olha, Lúcia Rosas, mediadora, falou que é mediadora. Isso. A Carol também, mediadora judicial. A Evelinha do Rio Grande do Norte, servidora no MP. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Legal. Bom, então vamos lá. Dani, hoje a live é para a gente conhecer um pouco mais, né? Saber de fato como é que você entrou nesse mundo de mediação privada. E a gente quer saber tudo. Quer saber das suas experiências, quer receber alguma dica, algum conselho, alguma orientação, né? Para quem já está na área e para quem está considerando a possibilidade aí de entrar, e como você e a doutora Mayara disseram, chegou a hora agora. Chegou a hora, então, conta para nós, Dani, como que a mediação surgiu na sua vida? Então, a mediação, como ela apareceu na minha vida. E quando eu falo de mediação, gente, eu quero dizer eu sempre falo para os nossos alunos, aqui para os meus alunos na universidade, falo também nos cursos e nas palestras que a gente dá, que quando a gente fala de mediação é porque a gente não vai ficar falando mediação, negociação, conciliação. Então a gente sempre fala mediação, porque afinal de contas é a lei da mediação, né? Então a gente acaba falando mediação. Mas os MASCs, né, os meios, eu gosto da doutrina que fala, a gente tem os MESCs, MASCs, e eu gosto dos MASCs porque são os meios adequados de solução de conflitos. Eu gosto dessa terminologia justamente por quê? Porque eu sempre parto da premissa de que quem sente e quem sabe até onde você é atingido pelo seu conflito é você. Então ninguém nunca vai conseguir resolver as suas controvérsias, os seus conflitos, melhor do que você mesmo. E o mediador, o conciliador, o negociador, ele está ali no papel de auxiliar. E como que entrou, então, como que os MASCs entraram na minha vida? Gente, eu estava no 4º semestre da faculdade de Direito, eu sou graduada em Letras, eu sou licenciada em Letras, eu também fiz bacharelado em Educação Física, e depois de atuar na Educação Básica por 15 anos, eu falei, acho que vou fazer Direito. E aí, eu fui fazer Direito, e lá no Direito, no 4º semestre, eu descobri, assim, a universidade me proporcionou uma experiência, eu iniciei a minha graduação no estado do Paraná, lá na cidade de Maringá, e a universidade me proporcionou a experiência de ter uma palestra com um juiz federal, que atuava ele atuava nos centros judiciários de solução de conflitos, né? Soluções de controvérsia. E ele foi palestrar lá na nossa universidade e através dele, e quando eu iniciei o direito, voltando um pouquinho aqui, eu falava assim, eu vou fazer direito porque eu gosto de auxiliar as pessoas a resolverem seus problemas, mas eu não gosto de litigar. Isso é uma coisa que eu já entrei na universidade com essa consciência de que o litígio para mim era uma coisa meio, me desculpem aí a minha sinceridade, mas uma coisa meio burra, sabe? É o litígio pelo litígio. Eu pensava assim. E aí eu dizia, gente, um processo, eu vou acionar o judiciário, vou fazer a máquina. E essa era uma mentalidade que eu já tinha antes de entrar na universidade. Quando eu tive essa palestra, eu falei, é isso que eu quero fazer. E desde então eu comecei a me preparar para esse momento que eu digo que foi aí o trabalho de iniciar o Instituto Concilia, de começar esse trabalho de formação de mediadores. E é uma mudança mesmo de paradigmas. Então, a minha proposta, eu digo, a minha missão é justamente essa, de auxiliar as pessoas nessa mudança de mentalidade, para que nós saiamos do que a gente tem hoje, que é a cultura instaurada do litígio, e caminhemos aí a passos, pensava eu, que a passos mais lentos, mas agora com essas questões sociais que a gente está tendo, né? Não tem como não falar do Covid, do corona, a gente tem caminhado a passos mais largos.
mas ainda assim é muito, um pouco mais. Oi, Lana, um beijo. Lana lindona, nossa, minha companheira lá no Sejusc e também lá no Instituto. E Lana está morando em Sorriso aí, Fabi. Então, assim. Opa, tem que visitar. Nossa, ela é uma mediadora super dedicada, assim, muito, muito, muito boa mesmo. Então, assim, então, os MASCs, eles surgiram na minha vida durante a graduação. E eu sempre falo aqui na universidade, eu dou aula aqui na Unic, e a gente sempre fala, eu sempre falo para os alunos, falo, gente, nós precisamos te sair desse lugar do litígio e entrarmos na autocomposição, na composição dos acordos. Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir auxiliar as partes ali. Existem situações que precisam, sim, ser demandadas ao judiciário, mas a gente precisa começar a enxergar os conflitos, as controvérsias de uma forma mais inteligente. Então, foi durante a graduação que eu fui descoberta, que eu descobri esses institutos maravilhosos. Que legal, olha só que joia. E aí, você já me respondeu a próxima pergunta. Teve esse contato, foi amor à primeira vista e já decidiu de fato investir. E quando eu falo investir, eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de investir o tempo, investir a sua vida, né? No projeto, no Instituto Concilia, né? Isso. E o Instituto Concilia hoje, fala um pouquinho mais dele, há quanto tempo ele existe, qual que é o objetivo? Então, assim, eu tenho... A história do Instituto sempre vai se fundir com a minha, assim. A gente tem... hoje nós somos uma Câmara Bebê, eu falo. Por que uma Câmara Bebê? Porque nós vamos completar 1 ano de idade em agosto. Mas é um trabalho que eu já venho... Eu sempre falo isso. Ele é um trabalho que já vem... O Instituto, ele é a concepção de um trabalho que já vem acontecendo há mais tempo. Isso é uma coisa que eu sempre digo, gente, não a gente assim, ó, como, né, o título da nossa live é Desafios, o primeiro desafio é o quê? É toda uma desconstrução paradigmática, no sentido de que se eu quero ser mediador, não adianta eu ir lá e cumprir o que está na legislação. O que é que pede para o mediador extrajudicial fazer? É fazer um curso de 40 horas, de acordo... A lei, né, de mediação, a 13.140, lá no artigo 9º, ela diz assim, o mediador extrajudicial precisa fazer uma formação de 40 horas, de acordo com o currículo previsto lá na resolução 125 do CNJ. E a gente sabe, na realidade da vida, que praticando a mediação, a negociação e os institutos ali dos MASCs, a gente sabe que isso é insuficiente. Então, eu venho estudando a mediação, a conciliação, a própria negociação, inclusive agora, no mês de junho, se tudo der certo, se tudo correr bem, se o corona deixar, a gente vai para a Harvard fazer o curso de formação em negociação, porque a gente precisa continuar. É uma formação, ontem até dando uma entrevista eu disse, é uma formação continuada, a gente tem que estar sempre estudando. Por quê? Muito mais importante do que entender de legislação, o mediador precisa entender de comportamento humano, precisa entender o ser humano. Por quê? Porque nós não estamos ajudando a lei a se autocompor, nós estamos auxiliando as pessoas. E isso, eu sempre falo assim, para os nossos mediadores aqui, para as pessoas que nos acompanham. Não tem como você estar mediador, estar negociador. Você precisa ser mediador. É uma roupa que a gente veste. Então, é uma missão que eu tenho de que auxiliar as pessoas na autocomposição de seus problemas, ou até na heterocomposição, caso haja necessidade aí de fazer uma arbitragem, se vai auxiliar aquela pessoa a resolver, é uma missão de vida. E quando eu descobri a mediação e os MASCs de uma forma geral, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. E assim, deu match, sabe? Foi amor à primeira vista. E eu tive aquela sensação de propósito. Eu sempre falo muito de propósito. A gente precisa ter um propósito. E o meu propósito se funde com o propósito do Instituto Concilia. Porque à época, eu sempre falo para os nossos mediadores assim, gente, se eu tivesse uma pessoa que me auxiliasse à época aqui, para me mostrar quais sejam os caminhos, para me dizer assim, Dani, vai por aqui, faz isso aqui, eu provavelmente teria
continuado o legado, vamos dizer assim, dessa pessoa. Mas como nós não tínhamos esse instituto, eu falei, não, se a gente não tem, esse é o meu propósito, pois então eu vou criar esse lugar, eu vou abrir esse lugar e vou ajudar mais pessoas a conhecerem esses institutos, a saberem da existência dessas bênçãos que são a mediação, a conciliação, a negociação e a própria arbitragem. Por quê? Porque são... eu tive um exemplo aqui de um cliente que ele estava com uma situação de inventário há quase 9 anos. Em 3 sessões, nós conseguimos auxiliar aquelas partes a resolverem aquele conflito. Pensa, eram 9 anos lá no judiciário, 9 anos, é muito sofrimento. Já tinha um dos herdeiros, já tinha falecido, já tinha entrado outro, os herdeiros daquele herdeiro no lugar. Então você pensa, o sofrimento, e sempre lembrando o que causa um inventário, é a morte de um ente querido, sabe? E ali aquela situação. Então, assim, quando a gente enxerga isso e a gente tem isso no coração e a gente entende, nossa, para mim, assim, nossa, eu fico em êxtase, sabe? Para mim, não é complicado no sentido de que não é ruim. Eu acordo todos os dias super feliz, porque é isso que eu vou fazer, eu vou viver meu propósito. E por que eu investi, então? Primeiro, por conta do propósito. Segundo, gente, a gente tem 210 milhões de pessoas, de habitantes no Brasil, em média. Nós temos, em média, 80 milhões, 78,7 de acordo com o último censo. 78,7 milhões de processos. Dá quase que a cada 3 pessoas, basicamente, a gente tem um processo. E aí existem vários estudos do porquê que não se consegue resolver. Por que os juízes não conseguem julgar? Porque nós somos o país que mais litiga no mundo. A gente é briguento desse jeito. E assim, eu vejo às vezes, aparece, né, no escritório, porque eu também advogo, ai, eu briguei com fulano e tal, e a ação é lá, o valor da ação é de R$ 2.500 e é uma situação que a gente enxerga claramente que pode ser resolvida numa negociação. E a pessoa quer levar aquilo para o judiciário porque ela quer punir, ela quer... Então, assim, é uma área que está em franco crescimento e agora mais ainda. Então, eu enxerguei também porque que eu investi propósito e também por conta de possibilidade de mercado. Porque é um mercado que está super aberto e ele está aí para quem quiser, atuar. E uma coisa que eu sempre falo, Fabi, é que não precisa, a gente precisa deixar claro, eu não preciso ser advogado de forma nenhuma para ser mediador, para atuar como negociador, para atuar como conciliador. Eu não tenho essa necessidade. Então é bem importante a gente falar isso, porque tem uma galera que está assistindo a gente que tem curiosidade, quer saber como é que é e acha que precisa passar na OAB, que ser advogado, não. Eu tenho ótimos mediadores aqui no Instituto que são psicólogos, que são agrônomos. Então, assim, uma coisa... A Sheila, por exemplo, Sheila deu uma mãozinha aqui, porque Sheila é economista e é uma disseminadora da mediação, apaixonada, tem um projeto lindo de mediação inclusiva lá no estado da Bahia e é economista. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu encontrei a mediação, os MASCs, lá no curso de Direito. Mas eu faço questão de dar palestras para outras faculdades, em outros cursos, justamente para falar, gente, você pode ser mediador também, você também pode participar dessa cultura da pacificação. Vamos ver aqui. Você viu que teve alguém que mandou uma pergunta aí? A Tatiana, ela está perguntando assim, vocês acreditam que o pós-pandemia será uma oportunidade maior para os métodos consensuais? Aí a doutora Mayara já ajudou aqui, ó, ela já deu uma contribuição. Posso ler só Pode a ler. resposta? Eu acredito que sim. Inúmeros contratos sofreram consequências nesse período e terão que ser renegociados em todas as áreas. Então, acredito que quem domina as técnicas de mediação e negociação sairá na frente. Isso, é isso mesmo. E assim, Tati, eu acredito não, é uma realidade, tá? Não vai ser pós-pandemia apenas. Isso já começou, né, Fabi? Você já sentiu aí também.
as pessoas nos procuram. Por quê, gente? Porque hoje nós somos a alternativa ao judiciário. Sempre fomos, vamos dizer assim. E eu não gosto dessa palavra alternativa, mas vamos utilizá-la. Por quê? Porque antes, o primeiro lugar que a pessoa procurava é o judiciário. Só que o judiciário está fechado agora. Né? Ele está fechado, está atuando em formato de teletrabalho, mas não tem a tecnologia que nós, do setor privado, temos. Eles têm acesso? Também têm, mas não tiveram força de vontade até agora. Então, como nós já estávamos mais preparados, vamos dizer assim, tanto em razão de técnica quanto de tecnologia, nós conseguimos atender essas demandas e elas estão vindo já. Então, quem já tem a formação em mediação, quem já acompanha um trabalho de negociação, os advogados que têm essa formação, os próprios terapeutas que têm essas formações, eles estão conseguindo abarcar aí, vamos dizer, uma fatia do mercado que as pessoas que ficaram até agora, eu falo assim, olhando para o céu, esperando as coisas caírem, né, nelas, não tem. Então, assim, não vai, o pós, a gente vai continuar colhendo os frutos, mas agora, durante a pandemia, durante esse momento de isolamento social que a gente está vivendo, a gente está tendo, sim, demanda, as pessoas nos procurando para auxiliar. Eu, por exemplo, eu estou em casa. A minha secretária está trabalhando em casa também, lá do Instituto. A gente está trabalhando de casa e a gente consegue fazer os procedimentos dentro de um canal que seja seguro. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não faço procedimentos do Instituto, porque um dos princípios que a gente tem é o princípio da sigilosidade. Então, a gente precisa cuidar muito com os canais que a gente usa. Ontem, teve aquela situação do Zoom, né, que o Zoom entraram e hackers, né, entraram e conseguiram colher dados. Então, os canais que a gente usa são canais próprios aqui, né, os softwares são próprios do Instituto, no caso aqui do Instituto Concília, a gente usa canais próprios para fazer os procedimentos. Por quê? A gente não grava nada, não. Porque tem várias peculiaridades e vários princípios que regem ali o procedimento. Mas a gente quer entregar para o nosso cliente, para o nosso usuário, uma segurança jurídica para que ele retorne, para que ele, além de retornar, fale para as outras pessoas de que aquilo ali é um procedimento confiável. Né? Porque precisa ter isso, porque muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim, mas é seguro? E a gente precisa fornecer isso, porque um dos grandes desafios também é mostrar que existe sim segurança jurídica em procedimentos que são feitos em câmaras privadas, em procedimentos que são feitos dentro da justiça extrajudicial, né? Que ontem eu até ouvi uma expressão numa live do Jus Brasil, não gostei também, que é a justiça com J minúsculo. Né? Eles diziam que a justiça com J maiúsculo era o judiciário, e olha para você ver qual é a nossa cabeça, né? E eu digo nossa cabeça enquanto sociedade. E justiça com J minúsculo era a justiça restaurativa, a justiça multiportas, que é a justiça que nós praticamos. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu ainda fiz um comentário, eu ainda coloquei assim, eu falei, não concordo, com letra maiúscula. Aí era um juiz federal e ele disse assim, doutora, por que você não concorda? Eu falei, porque eu, enquanto cidadão, tenho tanto direito de fazer justiça dentro daquilo que a legislação me permite, quanto um juiz togado. E eu sei muito mais do meu problema do que ele. Aí eles leram lá e concordaram, sabe? Mas assim, ficaram meio... engoliram um pouco seco. Mas a gente sabe aqui no nosso dia a dia que a prática desses institutos são muito mais... trazem muito mais satisfação ao direito, né? Por quê? Porque tem até um doutrinador, o doutor doutor Cazul, que ele diz o seguinte, se a justiça tarda, ela deixa de ser justiça. Né? Então, a gente tem que pensar por isso também. A Elisa... Tem uma doutrina também, tem um pensamento assim, se a justiça tarda, ela já falhou. Ela já falhou, exatamente, ela já falhou. Ali, ó, a Eveline está perguntando se existe alguma restrição à propaganda. Então, Eveline, as câmaras de mediação, elas não são escritórios. Câmaras de mediação são câmaras, são institutos, né, onde existe ali vários mediadores, vários negociadores, vários árbitros que são credenciados a essa câmara. Ela é regida por um estatuto próprio, um regulamento geral próprio,
E nós não estamos sob a égide do Código de Ética da OAB, que isso também é uma dúvida super comum. Nós não somos assistidos. Mediadores, tanto que mediador é igual eu acabei de dizer, mediador pode ser psicólogo, pode ser agrônomo, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto. Então, nós não estamos sob a égide do Código de Ética da OAB. Então, a nossa propaganda, o nosso marketing, ele é livre, né? Só que não adianta, a Fabi vai concordar comigo, que não adianta nós fazermos propaganda de um negócio que as pessoas não conhecem, né, Fabi? Então a nossa propaganda, ela acaba se tornando educativa também, porque a gente precisa ainda educar não só os usuários, mas também os profissionais que atuam na área jurisdicional, ali, os profissionais, os operadores do direito. Por quê? Porque quando eu tenho um problema, eu vou procurar quem? Eu digo eu enquanto usuário, o advogado. E se o advogado me manda ir para o judiciário, o que eu vou fazer na maioria das vezes? Eu vou para o judiciário. Pouquíssimos são aqueles que conhecem, que falam, tá, mas e aquela câmara de mediação? Ou teve um colega meu que falou que tem outra coisa que eu posso fazer. Pouquíssimos são. E assim, um dos trabalhos que a gente faz é de conscientização dos usuários. A gente faz um trabalho junto com os empresários de ir lá mostrar para eles as possibilidades que são extra. Além da Câmara de Mediação aqui do Instituto, a gente trabalha também no ramo imobiliário. Minha família tem uma imobiliária. Então, e o meu primeiro cliente foi meu pai. Quando eu falei para ele da mediação, da possibilidade de negociação, ele ficou apaixonado. E ele foi meu primeiro filtro. Por quê, gente? Tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Vamos trazer agora para a mediação empresarial, né? Tempo é dinheiro. E o empresário, ele não quer ficar lá com um processo lá de uma execução lá parada pelo menos 2 anos. Ah, mas que execução que é essa, Dani? Eu fiz estágio no escritório aqui em Sinop, porque uma execução demorou quase 2 anos para ser feita. Por quê? Porque não achava a parte para executar, sabe? Então, assim, para executar não, para citar, né, gente? Para citar. Para a parte ficar sabendo que ela estava sendo executada. Então, assim, a gente tem tudo isso, todas essas ferramentas nós temos ao nosso lado. E uma outra situação também, que não, gente, o mediador não é assim, ai, um belo dia resolvi mudar, acordei mediador. Não, precisa, né, Fabi, ter um estudo, a gente precisa estudar, precisa ter formação para isso. Fora a formação legal, que é lá das 40 horas, você precisa estudar, você precisa ler a respeito da matéria, você precisa fazer contato com pessoas que trabalham na mesma área, criar uma rede de estudo, uma rede de apoio, que é muito importante. Gente, nessa área, a gente não tem como dizer assim, ó, trabalho sozinha. Não, trabalhamos todos juntos, mediadores, negociadores, todos juntos. É isso aí. Dani, a Elisa Marques perguntou sobre esses canais mais seguros. Você tinha dito que você usa um próprio aí, né? Isso. A gente tem um software próprio aqui do Instituto, né? Que nós fizemos, quem desenvolveu para a gente foi o Adam Sistemas. Ele hoje no Brasil é quem desenvolve os softwares para as câmaras de mediação. Eu acho que, não sei, se não for 100%, gente, é uns 99% é o Adam Sistema que desenvolve. Mas ele desenvolve para câmaras de mediação. Canais que sejam canais seguros. A gente, de verdade, eu vejo assim, um canal que nós utilizamos, que a gente utiliza para dar cursos. Esse aí a gente utiliza para fazer webinar, para fazer cursos. Tem um canal que é o Samba Live. Esse é o nome. É um nome até engraçado. Samba Live, que a gente utiliza para dar os cursos à distância. Para você ter ali, e você pode usar para fazer videoconferência. Existem câmaras em São Paulo que utilizam o Samba Live para fazer as mediações à distância, as mediações remotas, né, os procedimentos. Lembrando que quando teve gente que entrou depois, né, então quando a gente fala de mediação, eu estou dizendo aqui, mediação, sempre leiam conciliação e negociação juntos, tá? E uma coisa que a gente precisa lembrar, que falando dos canais, senão eu me perco, eu vou entrando num assunto no outro. Então, assim, o Samba Live é um canal que é seguro, assim, ele tem um estudo, a sede dele é nos Estados Unidos, então ele respeita
a legislação pertinente lá à RGPD, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. E tem o outro, que é assim, esse é free, ele é... Eu não coloco a minha mão no fogo, mas eu posso indicá-lo, que é o pacote Office, que é o Teams. Teams, que é um canal também que a gente pode utilizar lá dentro do Microsoft Office, que é tranquilo. Mas, se forem dados sigilosos, eu já não aconselho a fazer teleconferência por lá, tá? O WhatsApp eu não vou nem me pronunciar, né? Porque eu acho que não precisa. Fazer, gente, mediação pelo WhatsApp, Jesus Cristo, não dá. Sabe, assim, eu já tive experiências de pessoas, não, vamos fazer via WhatsApp. Eu falei, não, via WhatsApp eu prefiro não fazer. Por quê? Porque são dados sigilosos, extremamente sensíveis, isso não pode, de forma nenhuma, cair na mão de ninguém, porque senão, olha lá, ó, as advogadas do futuro estão dizendo ali, ele é seguro, o Teams. Tá afirmando, né? Então, porque eu tenho as minhas ali, eu nunca utilizei para isso, porque a gente tem o nosso canal aqui interno. Mas se elas estão dizendo, a gente acredita, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui da Su Marazini. Dani, como conciliar nesse caso a advocacia e a mediação, já que não podemos mediar dentro do escritório? Então, essa pergunta é ótima, Su, porque Su é advogada e ela quer ser mediadora. Então, assim, ó, porque, o que a gente faz? Por isso a importância das câmaras de mediação. Não é verdade? Fabi vai concordar comigo no sentido de que lá na Câmara de Mediação, você está credenciado como mediador. Você não pode atuar como advogado na Câmara de Mediação, onde você é credenciado. Entretanto, não existe óbvio de você indicar a Câmara para clientes dos seus amigos e fazer ali uma troca com colegas advogados. Mas quando a gente fala de mediação, não tem como o advogado, e esse é um ponto bem importante da gente ressaltar, não há que se falar, gente, vou olhar bem para a câmera agora, para vocês me ouvirem. Não há que se dizer que eu, Daniela, enquanto advogada, faço mediação dentro do meu escritório. Mas por quê, Dani? Porque um dos princípios da mediação é justamente o quê? A imparcialidade. Então, como é que eu vou ser imparcial se eu estou ali defendendo, de certa forma, os interesses do meu cliente? Então, as câmaras de mediação, elas vêm para suprir isso aí. Porque enquanto você está lá dentro da Câmara atuando como mediador em uma causa que não é do seu cliente, na causa de um cliente de um outro advogado, você está protegido pela legislação do mediador, no sentido de que você não está descumprindo ali princípios que sejam tanto da advocacia quanto da mediação. A gente precisa lembrar sempre do princípio da imparcialidade. Se eu sou advogado, não tem, gente, como eu ser imparcial. Eu posso negociar, né? E assim, ó, uma outra coisa que é bem importante a gente falar, que tem bastante advogado assistindo a gente, bastante colegas meus aqui nos assistindo. Quando eu vou negociar, o que significa negociar? O negociador também tem que ter técnicas, tem que ter ferramentas, precisa ter estudado para ser negociador. Ser advogado não é sinônimo de ser negociador. Né? Porque o advogado liga lá eu já recebi várias ligações assim, no escritório, onde eu advogo. Doutora, quero fazer uma proposta, porque o meu cliente tem direito a isso, 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 e vai lendo o código para mim lá, né? E aí eu digo assim, tá, doutor, mas qual que é a sua tentativa de negociação? Porque ligar para mim e falar, eu ofereço 15 mil, por exemplo, isso aí não é proposta de acordo, isso aí é uma, sei lá o que o senhor está fazendo. Não dá para dizer que é uma negociação isso aqui, né? Não existe uma linguagem diferenciada, não existe aplicabilidade de uma ferramenta, uma tentativa inteligente de se fazer um acordo, de se propor um acordo. Né? Então, a negociação também. O negociador precisa estudar, ele precisa se preparar, ele precisa estar imbuído de ferramentas e técnicas para propor negociação, né? Para fazer essas propostas. Então, o advogado... ele pode atuar como negociador lá no escritório dele, mas como mediador ele precisa obrigatoriamente estar credenciado a uma câmara? Não, mas ele precisa atuar em um local neutro. Aí o advogado que tem o seu escritório vai abrir um outro escritório para atuar como mediador? Não compensa, por isso a gente está aí, né? Também, por isso as câmaras estão aí, para trazer essa oportunidade para o advogado que também quer ser mediador na prática,
para ele poder se credenciar e atuar como mediador. Isso. A Tati também fez uma pergunta. Posso abrir um escritório de mediação e arbitragem como profissional autônoma sem ser Câmara? Sugere algum modelo societário para escritório de mediação? Então, Tati, você quer responder, Fabi? Não, bom, eu diria para a Tati o seguinte: você pode atuar de forma autônoma, sim, Tati, como mediadora, conciliadora, negociadora ou árbitra. Não há necessidade de você abrir uma pessoa jurídica, uma Câmara, mas há algumas coisas que é importante você considerar. Porque a Dani estava falando agora de um ambiente seguro, neutro, para você poder atuar. Então, assim, onde você vai atender as partes, né, os seus clientes? De que maneira que isso vai acontecer? Então, daqui a pouco, se você não está disposta a fazer todo o investimento, que é um investimento, abrir a Câmara, né, Dani, abrir o Instituto, da maneira como tem que ser, né, existe toda uma exigência de layout e tudo mais que precisa ser seguida, e isso não é só para cumprir tabela, não, interfere muito no andamento da mediação, da negociação aqui. Você pode o quê? Pode se credenciar, como a Dani também já estava dizendo, se vincular a uma Câmara e atender lá os seus clientes dentro daquele espaço. Tudo vai de acordo com o que você negociar com essa Câmara privada. Acho que seria isso. Aí, sobre o modelo societário, essas coisas, eu gostaria de dar uma informação mais segura se eu tivesse todo esse know-how contábil. Mas se a Dani quiser dar alguma dica e complementar. Assim, exatamente isso que a Fabi falou. Eu preciso, e assim, gente, eu vou, antes de responder de forma direta, a pergunta da Tati, foi a Tati que fez, né, a pergunta. O que eu digo? Eu disse isso anteriormente e vou ressaltar agora. Não tem, gente, como nós atuarmos nessa área, prestem bem atenção, se não tivermos uma rede colaborativa. Por quê? Eu, enquanto mediadora, preciso ser conhecida. Eu preciso que as pessoas saibam o que eu faço. E quando a gente fala de atuar na área dos meios adequados de solução de conflitos ou de controvérsias, as pessoas geralmente, quando eu digo pessoas, eu estou falando dos usuários de uma forma geral, elas não sabem o que é. E se elas não sabem o que é e como e o que isso quer dizer, você vai abocanhar, vamos dizer assim, uma parcela mínima do mercado. E é um trabalho bem complexo de ser feito. Então, por isso que é tão importante você estar vinculado, não é obrigatório, mas eu estou dizendo aqui da minha vivência, tá, Tati? Me entenda. É tão importante você estar vinculada a uma rede de pessoas. E é isso que a Câmara vai trazer para você. Agora, se você tiver esse propósito de... Aí na sua cidade você não tem isso, você não tem essa rede, você não tem uma Câmara. E você tiver o propósito de realmente... Que foi justamente o que eu fiz aqui, o que a Fabi fez em Sorriso. Nós não tínhamos esse lugar. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e falou, não, nós vamos fazer. Né? Vamos fazer. E aí nós nos revestimos aí dessa couraça da mediação e fomos lá e falamos, vamos fazer e vamos fazer. E estamos criando, auxiliando as pessoas na formação dessa rede colaborativa. Mas não existe obrigatoriedade. Se você não quer abrir uma pessoa jurídica, você não precisa, não existe nenhuma obrigação. Mas o que acontece? Você não traz segurança jurídica para as partes. E aí, qual vai ser a vantagem, vamos dizer assim, dela te procurar? Porque é assim, ó, uma coisa que a gente precisa entender. O ambiente onde se faz a mediação é diferente. Até o formato da nossa mesa. A nossa mesa dentro da nossa Câmara, ela precisa ter um formato colaborativo. O que é o formato colaborativo? Retangular, redondo. Não tem mesa triângulo, não tem aquela mesa que você, quando você entra no judiciário, é aquela mesa assim, né? Que o juiz está aqui na ponta, sentado num lugar um pouco mais alto e as partes estão no local oposto. Quando você entende mais a respeito da mediação, você vai ver que todo um ambiente é construído para que ela seja feita. A cor das paredes influencia no humor das pessoas, tudo influencia. É um ambiente mais acolhedor, é um ambiente
onde as pessoas vão ter voz. Então, porque o mediador, ele é o que menos fala, quem mais fala são as partes. Os advogados, gente, eles estão ali no procedimento de mediação para auxiliar as partes no conhecimento jurídico da causa. Mas eles não falam em nome das partes. Quem fala o seu problema na mediação, na negociação, dentro de um procedimento numa câmara, são as partes. Então, se a Fabi tem uma situação, eu tenho com ela, nós vamos mediar, quem vai falar do problema dela é ela e quem vai falar do meu problema sou eu, não é meu advogado. Porque quem fala com o juiz na audiência não é a parte, é o advogado. E quando o juiz pergunta alguma coisa para a parte, quando ela está testemunhando em algumas situações, ela não sabe se ela responde. Aí ela olha, cansei de ver isso, ela olha para o juiz, ela olha para o juiz, não, ela olha para o juiz, aí o juiz pergunta. Ela não sabe se ela responde, ela olha para o advogado. O juiz dá uma encarcada, ela fala, olha para mim. E aí a parte fica naquele desespero, ela não sabe o que ela faz, coitada. E por mais que você tenha orientado seu cliente, ele fica, porque é uma situação assim, né? O judiciário aterroriza as pessoas. E as câmaras de mediação, elas vêm justa. Olha o tanto de paradigmas que a gente desconstrói. Então é muito difícil você fazer isso sozinho, sabe? Por isso que a gente tem aí, eu tenho muitos mediadores que me ajudam bastante, que estão comigo aqui no Instituto, de mãos dadas mesmo, justamente por quê? Porque a gente precisa se ajudar. E assim, ó, vou te falar uma coisa do meu coração, não me entenda mal agora, mas é de verdade assim. Se eu tenho o propósito de trabalhar sozinho na mediação, eu provavelmente não vou ser bem-sucedido, sabe? Porque a gente precisa. Fabi não trabalha sozinha lá, tenho certeza, né, Fabi? Eu fui ano passado em um evento da Mediate, tinha lá as meninas, o doutor, o mediador também auxiliando ela lá, as mediadoras. Por quê? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, de jeito nenhum. Ali, ó, a Graça está dizendo aqui, ó, o ambiente e o acolhimento traz segurança. Total, traz segurança para as partes. Né? Muito, muito, muito. O rapport, que é uma das técnicas que a gente aplica, né? A gente já faz essa técnica ali já com as partes no momento de chegada delas. Por quê? Porque a gente precisa se conectar, é conexão, né? Conexão. Vou cumprimentar aqui a Mecon, que entrou aqui na live com nós. Um abraço. Rebeca, Rose. O doutor Fernando também. Obrigada, doutor, por participar aqui conosco. Ele é presidente do CONAMI. Cadê aqui? Deixa eu achar. Inclusive, nós estaremos numa live amanhã, seguindo essa linha, esse assunto que eu e a Dani estamos introduzindo aqui hoje. Doutor Fernando, lá de Goiás. De Goiás. Do CONAMI, né? Isso, eu vi lá. Muito legal também. Eu tenho primos advogados que são lá de Goiás, doutor. São aí de Goiânia. E eu vivo falando para eles, eu falo, gente, eles são da velha guarda, eu falo, sabe? Eu falo, gente, vocês acordem, vocês comecem a atuar na área extrajudicial, nos meios adequados, façam as formações, procurem uma câmara séria em Goiás. Então, agora, amanhã eu vou assistir a live e vou indicar o doutor aí, doutor Fernando, né, Fabi? Isso, vou indicar, doutor, lá para eles. Ajude meus primos aí, doutor, porque os meninos estão com cabeça dura, viu? Que santo de casa não faz milagre, né? Então, tô eu lá com eles. Eu falo, gente, por favor, parem de atuar no contencioso, vamos começar a atuar no preventivo, vamos ser inteligentes. Os meninos estão lá, batendo cabeça, né? Mas, enfim, cada pessoa tem seu tempo, tem seu momento. Respondendo aqui, ó, terminando de responder a Tati, ela perguntou qual seria o modelo societário ideal. Eu não sei qual que é o modelo da Fabi, mas a gente aqui, o Instituto de Sociedade, nós abrimos eu tenho uma Eireli. Né? Eu tenho uma Eireli, mas você pode sim atuar como uma microempresa. Uma microempresa não, me desculpa. Não existe a possibilidade, não tá, porque nós somos cadastrados, né? A empresa, a Câmara de Mediação, ela é cadastrada como auxiliar da justiça. Olha a nossa responsabilidade. Por isso que eu falo, existe sim segurança jurídica em câmaras sérias, probas que estão aí no mercado para atuar realmente de forma séria. Então, assim, a gente não consegue abrir uma microempresa, não tem como. Então, assim, eu tenho uma Eireli, mas você pode abrir um CNPJ.
Agora, se você não tem como abrir uma pessoa jurídica, então eu te aconselho a credenciar-se a uma Câmara, por conta de todas essas questões que a gente acabou de falar aqui, que são aí questões relativas ao mercado. Por quê? Porque senão você acaba desanimando. Uma coisa que é muito importante, gente, produção, estudar bastante, produzir conteúdo, sabe? É falar disso para as pessoas, não ter vergonha de falar mesmo. Eu dou aula, além de mediação, eu dou aula também na faculdade de Direito Político Eleitoral. Eu estou lá no meio da aula de Direito Político e Eleitoral, pois eu falo de mediação. Então, assim, a gente, né? Afinal de contas, em que momento que você não pode negociar, transacionar algo, né? A Eveline perguntou, inicialmente, pode-se montar uma estrutura, ter a qualificação e só posteriormente criar a Câmara? Eu fiquei na dúvida com o que você entende como Câmara. Porque se você vai montar uma estrutura, eu estou pensando aqui numa estrutura física, ela é uma Câmara, né? Talvez você esteja falando sobre o regimento, dar mais uma personalidade de Câmara, enfim. Mas você tem a estrutura, você pode chamar ela de Câmara, você pode chamar ela de Instituto, você pode chamar ela de... né? A gente tem esse... acho que é cultural, é costume, né? Chamar esse tipo de empresa de Câmara. Uma vez se chamava até tribunal. Tribunal, isso. Tribunal de conciliação, mas nada a ver, viu? Nada a ver. Porque assim, quando a gente fala de tribunal, a gente remete ao judiciário. E assim, ó, uma coisa que eu tento fazer bastante aqui é justamente o contrário. Tem gente que acha assim, que relacionar as câmaras, os institutos, né, que atuam como dentro do sistema multiportas aí, atuar como ter esse vínculo ao judiciário direto, que isso é bom. Gente, eu não faço isso. Nós somos uma Câmara credenciada no tribunal. Deixa eu te interromper Pode só falar, um pouquinho, já que você vai entrar, porque tem uma pergunta relacionada a isso não foi nenhuma pergunta, ele fez um comentário. Reinaldo, lembrando que para ocorrer o credenciamento no tribunal é importante respeitar alguns parâmetros. E aí eu quero aproveitar para dizer para o pessoal o seguinte, vou fazer em forma de pergunta. Dani, toda a Câmara ou todo conciliador e mediador precisa obrigatoriamente ser credenciado ao Tribunal de Justiça? Não, de jeito nenhum. Isso é um negócio, você já me perguntou isso, né? Você sabe a resposta, mas assim, é uma estigma gigantesca que a gente tem. Por isso que eu falo, não dá para fazer sozinho, gente, porque tem muitos paradigmas que a gente precisa desconstruir, muitas estigmas aí. Essa é uma delas. Não tem, primeiro que não tem como credenciar mediador extrajudicial ao Tribunal de Justiça ou a lista de mediadores nacional lá, né? Que é a lista dos mediadores ao TJ, e tem também aquela dos mediadores ou não é coordenadores, instrutores lá no CNJ. Não tem como credenciar mediador extrajudicial. Então, o mediador extrajudicial, ele vai ser credenciado. Se ele quiser se credenciar a algum órgão, ele se credenciar uma Câmara. E a Câmara, se quiser, vejam bem, se a Câmara quiser, ela se credencia ao TJ do seu estado. Entretanto, a gente não tem essa obrigatoriedade, nós não precisamos. Tanto é, gente, que o nosso credenciamento ao tribunal do Instituto Concilia saiu em janeiro. Até então, nós fundamos o Instituto, abrimos e inauguramos no mês de agosto. Então, todos os procedimentos que nós fizemos todos assim, né? Nós atuamos ali como sendo uma Câmara de Mediação, entretanto, não éramos credenciados ao Tribunal de Justiça. E isso não desqualificava em nada o nosso trabalho, de forma nenhuma. Continuamos atuando do mesmo jeito. A diferença é que agora a gente consegue ter um canal direto para homologação dos procedimentos com o foro aqui de Sinop, no caso é ali com a doutora Débora, com o foro para homologação do procedimento para que ele tenha força de título executivo judicial, caso as partes assim o queiram. Se não, sai de lá com o título extrajudicial constituído, bonito, tudo certinho, e tchau e benção, como diz, né?
A Sheila trouxe ali, Fabi, não sei se você viu, ela trouxe até o código de descrição da atividade econômica, ó. É o 6911702. Tá vendo, gente? Por isso que é Isso, bom dá ter para economista, ó. Mediador economista. Pega aí, Tati, para você, se você precisar, então. Bom, vamos seguindo. Eu quero aproveitar, já que nós entramos nessa questão de credenciamento e homologação e tudo mais, eu quero pedir a tua opinião, Dani, quanto à postura do Poder Judiciário em relação às mediações e conciliações extrajudiciais. Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Tá, então assim, a gente tem visto, antes do efeito corona, né, vamos dizer assim, nós estávamos vendo, eu estava observando uma crescente. Em janeiro eu estive em Portugal, na cidade de Porto, fui fazer uma formação lá, uma especialização na área de advocacia 4.0. E, porque assim, gente, eu sou uma advogada que hoje eu tenho judicializados 3 processos. Todos os outros que apareceram durante esse meu caminhar aí também não é muito longo, né? Porque eu sou advogada há 1 ano apenas, mas eu tenho uma caminhada anterior já, porque eu já fazia estágio, e meu pai é um ótimo cliente, sabe? Empresário, você já sabe, né? Então, meu pai é um cliente ótimo, assim. Falo que meu pai foi meu melhor estágio, porque ele dava bastante trabalho. Então, assim, a gente tinha, eu percebo que, e lá nós tivemos contato com desembargadores do Estado de São Paulo, com advogados também do Estado de São Paulo, desembargadores do Estado do Rio de Janeiro. E assim, gente, por incrível que pareça, o nosso Estado está entre um dos mais desenvolvidos nessa área, da mediação, do apoio que o Judiciário entrega para o sistema multiportas, para os mediadores, para os conciliadores, para as câmaras de mediação. O Estado de São Paulo tem uma legislação assim um pouquinho triste, porque lá, para vocês terem uma ideia, não é o Tribunal de Justiça que paga o mediador judicial. Quem paga o mediador judicial são as partes. Então, se as partes decidirem por não pagar o mediador, ele trabalha de graça para o Estado. Então, isso é extremamente absurdo e não incentiva as pessoas a serem mediadores. O mediador extrajudicial, ele tem sim, existem câmaras muito boas no estado de São Paulo. A gente trabalha em parceria com uma câmara lá no estado de São Paulo também, a CS Views. E assim, mas no estado do Rio de Janeiro, eles estão extremamente avançados, sabe? Eles têm um programa lá de incentivo à mediação extrajudicial, à mediação ao procedimento pré-processual, tanto nas câmaras quanto dentro dos centros, né, dos Sejusques, que é uma coisa linda de ver. E aqui no Mato Grosso, a gente tem sim esse incentivo. Por exemplo, agora no mês de março, no comecinho de março, nós tivemos participando lá do Global Legal Hackathon. E lá a gente ouviu a fala do doutor Luiz Otávio Saboia, que é o juiz auxiliar da presidência, né, do TJ, e ele dizia assim, gente, procurem... Ele falou desse jeito. E eu fiquei lá toda apaixonada, né? Ele dizia assim, procurem as câmaras privadas. E tinha bastante advogado, né? E os advogados até ficaram, né, assim. E teve uma fala de um advogado também, e ele dizia assim, vamos tentar auxiliar as pessoas a resolverem os conflitos dela fora do judiciário, que o judiciário está abarrotado. E com coisa lá que nem precisa estar lá, sabe? Então, assim, eu vejo, Fabi, que a gente tem caminhado. Agora, com o efeito corona e pós-corona, a gente vai começar a correr. O judiciário vai começar a correr no sentido de incentivar, sim, as práticas extrajudiciais para desafogar um pouco, porque esse tempo que o judiciário está parado, ele vai ser cobrado no futuro, e não no futuro muito longínquo, porque o judiciário já estava trabalhando no negativo. Agora, com esse tempinho parado, vai trabalhar no negativo do negativo. E eles estão, sim, estimulando a passos lentos, mas nós ouvimos várias falas aí, né? E uma outra coisa, um aliado super assim, importante que a gente tem é a tecnologia, que a gente precisa utilizar, né? Sempre com muito cuidado, sempre olhando com o olhar, lembrando que não é porque a LGPD não vai entrar agora em vigor, agora em agosto, foi adiado mais um tempo, que a gente não tem que se preparar para isso, a gente precisa se preparar.
E a gente precisa estar ligado porque as coisas estão acontecendo e se a gente ficar esperando. E assim, ó, uma coisa né, para complementar essa resposta, não esperar o judiciário tomar uma atitude para eu, no setor privado, tomar uma atitude. Eu preciso ser proativo, né? Eu preciso atuar na proatividade. Eu tenho que sempre estar um passinho à frente, acompanhando as coisas que estão acontecendo lá fora, gente. Lá fora que eu digo assim, fora da nossa realidade aqui da nossa casa. Procurar pessoas que estão trabalhando em outros estados, em outros países, sabe? Tá sempre buscando conhecimento para que a gente possa trazer o melhor que a gente tem para os nossos usuários. Tá. O doutor Fernando fez uma contribuição que eu estava até lembrando mesmo antes de escrever. Vale a pena conferir uma notícia e um artigo, na verdade, o resultado de um trabalho do CONAME no que diz respeito à remuneração dos mediadores, viu? Ali no estado do Goiás. Um trabalho, um empenho da associação que finalmente conseguiu trazer um resultado, de fato, o pagamento para os mediadores e conciliadores lá no estado do Goiás. Graças ao trabalho. Muito legal. Então, e é um trabalho que a associação fez, né? Que foi o trabalho que se deu em efeito da união de todos eles, né? Ou da maioria. Exatamente. Exatamente. Você está dando um feedback bem positivo, mas eu acho assim, Dani, a minha pretensão contigo hoje foi mais do que atendida, tá? Assim, que bom. Foi muito legal conhecer a tua história, de como você começou. Bem legal saber e contar com colegas, e assim, tão próximos aqui, que são tão empenhados e comprometidos com essa missão. Teve uma pessoa que até comentou, né? Isso é uma missão de vida. Aquela pessoa da Justiça Restaurativa, ali, o nome dela agora eu esqueci. Então, eu já acho ela aqui. Que trabalha com Justiça Restaurativa. Para mim, tá travado aqui. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Não estão aparecendo para mim agora. Tá. Bom, enfim, mas é isso mesmo, é uma missão de vida. A gente fica bastante preocupado quando vê alguns colegas, alguns profissionais que não levam esse instituto a sério, né? E se arriscam, se recusam a trabalhar com mediação e conciliação. A Dani fez uma fala logo no início que eu anotei aqui, que vai ser inspiração para um post, com certeza, viu, Dani? Vou até colocar lá teu nomezinho. A mediação, a conciliação, diferente da advocacia e do judiciário, ela não vem para auxiliar a lei, a legislação, ela vem para auxiliar as pessoas. As pessoas. E quando você está diante de pessoas, você está diante de vidas, você está diante de histórias e você está diante de plano, de futuro. Então, com isso, não se brinca, né? Toda honra, todo respeito para essas situações, para essas questões que são confiadas a você, né? Então, por isso que eu falo, a gente está aí, e eu acho que eu posso até falar em nome da Dani, com um pouquinho mais de experiência de caminhada, e experiência a gente acaba adquirindo também com uma coleção de erros cometidos. Né? Verdade. De tropeços que a gente teve. E eu me orgulho dos meus erros, porque me fizeram amadurecer e crescer muito. Não me envergonho de falar deles, muito menos de contar para as pessoas. Até quando me pedem uma dica ou um conselho, eu falo: talvez eu não possa te dizer tudo o que você tem que fazer, mas tem um montão de coisas que eu posso dizer que você não pode fazer. Fazer, verdade. Na pele, o que significa. Né? E eu não tinha, como a Dani falou também, quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me dizer isso. Então, eu tive que ir lá e errar para aprender. Mas valeu a pena? Super valeu a pena. Vale a pena até hoje. E essa busca de conhecimento, de formação e tudo mais é constante mesmo, né? É verdade. A gente teve do ano passado para cá, né, algumas movimentações, alguns movimentos, vamos dizer assim, que eu achei que foram muito positivos para a nossa área. Inclusive, a Dani, que é professora ali no ensino superior, no curso de Direito, a inclusão, né, das disciplinas, dos métodos adequados de solução de conflitos
na grade do curso de Direito, gente, isso para mim foi assim um salto quântico para Quântico, nossa área. verdade. É porque assim, esses advogados que vêm para o mercado agora já vêm com uma consciência do que é isso, do que são esses métodos, e já vêm com um compromisso de, no mínimo, apresentar esses métodos para os seus clientes quando eles trazem alguma situação, alguma causa que precisa ser resolvida. Eu também gosto de dizer assim, então agora a gente tem que parar de entrar com ação no judiciário e resolver tudo por mediação e conciliação? Não. Não. Nem todos os casos são de mediação e conciliação, mas a grande maioria dos casos sim. Então eu gosto de dizer assim, dai a César o que é de César, né? É Para o verdade. judiciário. Então vamos colaborar com o judiciário, vamos colaborar com os advogados, né? O judiciário já deu, não consegue mais suprir tanta demanda. E a gente está aí para isso, e a gente precisa de mais mediadores, precisa de mais conciliadores, comprometidos e empenhados com essa causa, né, Dani? É verdade. A gente precisa de mais gente para trabalhar e ajudar e trabalhar com a gente, né? Eu digo sempre assim, gente, o espaço do Instituto ali, o nosso, a Câmara, ela não sou eu, não é meu, é nosso. Né? Nós estamos ali para atender os anseios e as necessidades dos usuários, da sociedade, da população. Não é para a gente, não, de jeito nenhum. Eu digo sempre que, e até o pessoal acha engraçado que eu falo, gente, o Instituto Concilia é a casa do povo dentro do sistema privado, né? Dentro da iniciativa privada. Então, se houver a necessidade, a pessoa quiser ir lá conversar, trazer qual que é a situação dela. Quantas vezes nós fizemos atendimentos com advogados, com seus clientes, a situação não era possível a gente resolver lá pelo Instituto e a gente indicou, ali auxiliou na composição de uma outra alternativa, porque quando a gente vive de propósito, a gente precisa entender. Lógico, eu sempre brinco, eu falo assim, a gente gosta de comprar sapato? Com certeza. Né? Por isso, e o Instituto precisa acontecer, e para isso a gente precisa ter o ganho pecuniário. Mas esse não é o nosso objetivo final, esse não é o nosso propósito. A gente tem o nosso propósito, até assisti uma live ontem do Thiago Nigro, e ele dizia assim, é semear, sabe? É a semeadura para que outras pessoas conheçam, saibam, procurem, peçam ajuda e consigam efetivamente solucionar as suas demandas, sabe? Não ficar lá sofrendo, esperando, e de repente são situações que nem precisariam estar lá e estão. Mas é lógico, é igual você falou, enfatizando aí, né? E o que você disse que não é, gente, a gente precisa sempre lembrar de ter bom senso. Nem tudo que está no judiciário precisa estar lá, e é por isso que nós existimos. Mas a gente precisa ter sabedoria de entender que nem todas as demandas que virão para nós também são nossas. A gente precisa entregar, igual você disse, amei isso aí, entregar a César o que é de César. Né? O que é para o judiciário é do judiciário. O que não é para o judiciário, que pode ser resolvido aqui, e o nosso próprio CPC nos diz, né, lá no artigo 3º, que ele traz isso para a gente, aí dizendo que nós podemos sim, ele nos entrega essa autonomia, e eu digo enquanto cidadãos, enquanto pessoas que podem resolver os seus conflitos, ele entrega isso para a gente, dizendo, façam mediação, façam conciliação, porque já tem uma galera que está fazendo isso há um tempão, né? Lá nos Estados Unidos mesmo, desde a década de 50 que começaram os estudos, e depois, na década de 70, teve esse boom aí, né? Foi mais forte, e a gente está começando agora. A gente está um pouquinho depois deles, vamos dizer assim, para não falar que a gente é atrasado, né? Mas nós estamos tendo o nosso momento, e é agora, gente. O momento é esse. Vamos lá, vamos todo mundo junto e vamos mediar, negociar, porque é isso aí. Isso. Então, eu quero aproveitar já para a gente encerrar, reforçar um convite para que todos vocês participem conosco no trabalho de uma live amanhã com o Fernando do CONIMA. Bem avançado. Tanto é que o CONIMA, a sede do CONIMA, né, que é o Conselho Nacional dos Mediadores, fica... Esse tema, o desafio de empreender na mediação e conciliação privada no Brasil. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Foi, assim, sensacional essa live com você hoje. Obrigada de coração por aceitar nosso convite, como sempre, né? Você está sempre super à disposição, assim.
empenhada, militando também nessa questão toda de mediação e conciliação privada. E eu quero passar a palavra para você, para encerrar com alguma mensagem, alguma dica para os nossos participantes aqui. Obrigada. Tá bom. Fabi, eu agradeço de coração o convite mesmo, foi muito gostosa a nossa conversa. Eu falei um monte, né, como sempre, falo mais que a boca, mas eu agradeço muito pelo convite, fico muito feliz que tenha sido a contento, né, a nossa conversa, que a gente tenha ajudado as pessoas aí, as pessoas que estão com a gente aqui, a entender um pouquinho mais do que é. Não é um bicho de 7 cabeças, gente, é extremamente prazeroso, é um desafio, mas é extremamente prazeroso. E assim, para a gente terminar, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, ela me traz momentos de sabedoria, sabe? Porque ela tem 3 pontos dela, é uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz assim, eu vou ler aqui porque a frase é meio grandinha. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Então, assim... se eu estou olhando aqui, eu estou olhando de um lado, a outra pessoa está olhando do outro. Então, enxergar esse antagonismo e começar a olhar para as pessoas e entendê-las como seres humanos diversos e múltiplos que somos, nos traz assim muita sabedoria. É o primeiro passo para a gente começar a auxiliar as pessoas na resolução dos conflitos delas. Uma outra situação é, se você quer atuar nessa área... né, dentro do sistema multiportas, da justiça restaurativa, que a gente fala que são ali os métodos sistêmicos, né, de fazer justiça, comece estudando. Assista lives, né? Hoje a gente teve essa live aqui, amanhã a Fabi vai ter outra. Hoje à noite a gente tem, às 18 horas eu tenho uma live com o Dr. Bruno Tabosa, lá no perfil do Polo, do CERS, né? Então, assim, o Dr. Bruno Tabosa é uma das referências em mediação trabalhista no Brasil. Ele vai falar bastante a respeito aí da questão da mudança legislativa, o que dá para fazer. Então, assim, comece. Tem muito conteúdo gratuito, gente. Pesquise sobre isso na internet. Pode entrar em contato comigo. Eu sou, assim, professora de alma. Eu tentei fugir da sala de aula, mas a sala de aula não foge de mim. Então, assim, ela vem atrás de mim. Então, assim, eu tenho bastante material. Pode entrar em contato com a gente. Manda direct lá no perfil do Instituto. Sabe, procure estudar, se conectar com pessoas que estão nesse mercado. Porque é isso aí. Se a gente por exemplo, vou falar, né, por mim e pela Fabi, se nós estamos aqui nesse mercado, se somos mediadoras, se nós nos propusemos a investir, né, nesse mercado e a empreender nesse mercado, é porque a gente tem consciência clara da colaboratividade que ele exige. Então, pode falar com a gente, se você é aí de Sorriso, aqui de Sinop, norte do Mato Grosso, pode falar com a gente que a gente está aqui à disposição. Eu já estou falando por mim e por ela. Ó. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês no qual caminho trilhar ali, ó, pelo menos dar os primeiros passos, porque quanto mais gente conhecer, quanto mais gente estudar, quanto mais mediadores, negociadores e conciliadores tivermos, melhor vai ser o nosso trabalho de disseminação desses institutos. E um beijo no coração de todo mundo, gratidão eterna pelo convite e por vocês terem ficado aqui com a gente, que já tem quase 1h30 de live e eu ainda estou falando, né? Tá ótimo, gente. Dani, obrigada. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada a todos que participaram. E deixa eu só falar uma última coisa. Bem rapidinho. Gente, vou pedir uma coisa para vocês, que assim, eu sempre faço isso, mas não dá para eu fazer, porque eu não sei o que aconteceu na minha tela aqui, que ela travou. Eu e a Fabi vamos dar um sorriso bem bonito, vocês vão tirar um print da tela e vão postar lá nos stories de vocês, bem queridos, lindos que são, e vão marcar a gente, para a gente saber quem que estava aqui com a gente, e a gente vai repostar nas nossas redes sociais. Pode ser, Fabi? Pode então, ser. Tá bom. Agora, todo mundo tirando print? Então, tá bom. Um beijo. Gratidão, viu? Obrigada, Dani. Beijo. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau, gente. A Dani é louca.